Sabe o que faz uma mulher olhar para você e pensar: esse cara é diferente de todos? Não é o corpo, não é o dinheiro, não é nem o jeito que você fala. É uma coisa só: seu comportamento quando ela testa seus limites. Ela testa, sempre, com o silêncio, com o olhar, com a ausência, com aquela frase que parece nada, mas é tudo. E ali, você se revela, você se classifica. Você mostra se é só mais um ou se é o homem que ela vai admirar em silêncio. A maioria cai nessa armadilha, reage, explica, entra em pânico emocional, mas o homem que ela admira é o que aguenta, é o que não muda a própria essência só porque alguém mudou o tom com ele. Você quer ser lembrado? Quer ser visto como alguém de valor? Então entenda isso agora. O comportamento que mais atrai uma mulher em silêncio é o domínio que você tem sobre si mesmo. Ela percebe tudo. Quando você não responde com desespero, quando você não implora por atenção, quando você não se desconstrói por carência. E é exatamente aí que começa o jogo. Homem de valor não se define pela aparência, se define pela consistência do seu estado interno. Você não precisa mostrar que é forte, você só precisa não quebrar quando o mundo tenta te desmontar. E isso, meu irmão, é raridade. O homem estoico entendeu há séculos. Você não controla as emoções dela, mas você controla o seu comportamento quando ela muda com você. E esse é o ponto. Se você se mantém firme, se você respeita seu ritmo, se você sabe recuar com dignidade, ela percebe algo que ninguém mais mostrou. Você tem autocontrole. E autocontrole, hoje, é mais raro que beleza, mais sexy do que status, mais magnético do que qualquer cantada ensaiada. A mulher que te admira é a que se sentiu segura na sua energia, mesmo quando te testou no limite. Ela não quer um homem que responde rápido. Ela quer um que se sustenta mesmo quando ela desaparece. Ela não quer um que reage por impulso. Ela quer um que respira fundo e continua sendo ele mesmo. E quando ela vê isso, ela lembra, ela pensa, ela compara. E mesmo depois que você some, você ainda está ali, no subconsciente dela. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas hoje, a qualidade da sua presença depende da firmeza do seu comportamento. Você quer ser visto com valor? Então pare de correr atrás. Pare de se explicar. Pare de tentar provar que merece algo. Seja a sua própria base. Quando você vive isso de verdade, quando sua energia não depende dela, quando sua direção continua mesmo na ausência, ela percebe que você não precisa dela, mas escolheu estar por perto. E essa escolha é rara, é valiosa, é admirável. Você não ganha valor se destruindo por amor. Você ganha valor mostrando que já se construiu antes de amar. E se você começar a viver isso hoje, ela vai sentir, ela vai respeitar. E acima de tudo, ela vai te admirar em silêncio, até quando não estiver mais com você. Tem uma coisa que ela percebe em segundos, mesmo que você tente esconder. Se você é guiado por controle ou por caos, e você pode até estar bem vestido, pode estar dizendo as palavras certas, pode ter confiança no olhar, mas se ela sentir que você é escravo da validação, acabou. Porque nada tira mais o valor de um homem do que a sensação de que ele precisa ser aceito, precisa agradar, precisa do sim. O homem de valor não precisa disso. Ele já vive no próprio sim. Ele não implora a presença. Ele não força a conexão. Ele não muda o tom só para manter alguém por perto. E ela percebe isso nos detalhes. No jeito como você não puxa assunto quando ela se distancia. No modo como você continua sua rotina, mesmo quando ela fica fria. Na postura que você mantém mesmo quando ela tenta tirar você do eixo. Esse é o comportamento que faz ela pensar: ele não está tentando me convencer de nada. Ele só está sendo ele mesmo. E isso é impossível de ignorar. A maioria dos homens ainda vive no modo carência. Eles acham que a admiração se conquista com intensidade, com mensagens longas, com provas emocionais.
Mas a admiração real vem de outro lugar, vem da sua calma. Ela quer ver como você lida com o vácuo, com a provocação, com a ausência de atenção. Se você desmorona, ela entende. Você é só mais um que não se banca. Agora, se você mantém o centro, se você observa sem desespero, se você continua sendo o mesmo homem, com ou sem resposta, ela nota, ela registra, ela respeita, porque é ali que nasce o valor. Não quando você impressiona, mas quando você permanece inalterado mesmo quando nada está ao seu favor. Sêneca ensinava: o homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. E você não sofre por antecipação, você não suplica por atenção, você vive o agora com direção. Você entende que o seu tempo não pode ser dominado pelo ritmo emocional de ninguém. E quando ela sente isso, algo muda. Ela começa a ver você como referência, como um ponto fixo, como um homem que não está em jogo, está em missão. E isso, meu irmão, é magnético. Não é sobre ser frio, é sobre ser impermeável à manipulação, é sobre ser aquele que não se derrete por um sorriso, nem se desfaz por um silêncio, porque você sabe quem é. E quem sabe quem é, não precisa correr atrás de quem ainda está se descobrindo. Essa é a postura que ela admira, a postura de um homem que não precisa provar valor, porque ele é o valor. E mesmo que ela não diga, mesmo que continue agindo com indiferença, mesmo que demore dias ou semanas, ela vai lembrar do seu silêncio, da sua firmeza, do seu jeito de simplesmente seguir com a vida, como se nada tivesse te abalado, porque no fundo ela queria te abalar, ela queria te medir, ela queria ver até onde você se desconstruiria por ela. Mas você não se desmontou, você apenas observou e seguiu. E esse seguir, sem culpa, sem discurso, sem vingança, é o que te faz admirável. Ela pode até gostar de um cara engraçado, de um cara bonito, de um cara com papo bom, mas ela só admira de verdade um homem que sabe se conter. E conter não é reprimir, é saber exatamente quando não fazer nada. A maioria dos homens age demais, fala demais, explica demais, entrega demais. Eles confundem movimento com valor, mas o valor real de um homem está na sua capacidade de parar. Parar de responder a provocações, parar de correr atrás de quem não se move por ele, parar de tentar consertar o que claramente não é responsabilidade dele. Esse autocontrole silencioso é uma linguagem que ela entende na alma, porque o que é constante demais cansa. O que está sempre disponível perde valor. Mas você aprendeu a presença seletiva. Você entendeu que sua atenção é preciosa. E que cada vez que você a entrega sem critério, você está dizendo: eu ainda não entendi o meu próprio valor, mas agora entendeu. Você entendeu que ela precisa sentir sua ausência para começar a enxergar sua presença com outros olhos. E essa ausência não é um jogo. É uma escolha. Você não desaparece para causar impacto. Você simplesmente se retira de lugares onde não é bem recebido. Sem drama, sem indireta, sem discurso. Apenas silêncio, firme, claro, irrefutável. E é aí que ela começa a pensar em você. Porque o que fica em silêncio com dignidade permanece como presença na mente. E isso não se finge, isso se constrói. Você constrói valor todos os dias que você se escolhe, todos os dias que você treina, que você estuda, que você segue seu caminho mesmo quando a vontade é implorar para ser notado. Isso é domínio estoico. É você dizendo para o mundo: eu não preciso ser aceito, eu preciso ser coerente com quem eu sou. Epicteto escreveu: nenhuma pessoa é livre se não é mestre de si mesma. Você agora é esse mestre. Você não precisa levantar a voz. Não precisa provar que tem valor. Você simplesmente vive como alguém que já sabe que tem. E essa é a postura que transforma a forma como ela te enxerga. Ela pode não entender na hora. Pode até confundir com desinteresse.
Mas o tempo vai revelar a verdade. Ela vai encontrar outros, vai ser elogiada, vai receber atenção, mas não vai sentir aquilo que você fez ela sentir. A energia de alguém que se respeita tanto, que é incapaz de implorar. Você virou referência, não por insistência, mas por postura. E essa referência não se apaga. Ela pode seguir a vida, pode até te esquecer por um tempo, mas quando algo der errado, quando ela for desrespeitada, quando ela lembrar de como você agia, ela vai entender. Você não era só um cara diferente, você era um homem de valor. E valor é a única coisa que não envelhece na memória de uma mulher. Você quer saber o que realmente mexe com ela? É quando você faz exatamente o que ela não espera. Com calma. Ela espera que você reaja, que se justifique, que tente recuperar o terreno. Mas quando você fica quieto, quando você simplesmente mantém a sua rotina como se nada tivesse mudado, você ativa algo muito mais forte do que desejo. Respeito, porque no fundo, ela quer saber até onde você se mantém firme. E é nesse ponto que a maioria cai. Eles se desesperam, eles mandam aquele textão, eles se tornam previsíveis, eles provam que estavam só esperando o sinal verde para voltar a correr atrás. Mas o homem estoico, o homem que conhece o próprio valor, ele não se move por impulso, ele se move por direção. Ela pode testar, ela pode sumir, ela pode jogar, mas ele permanece no centro. E esse centro é o que constrói o valor real. Não é sobre ter controle da situação. É sobre ter controle de si mesmo, em qualquer situação. A mulher pode até não entender isso no começo, mas ela sente. Ela sente que você não está tentando convencê-la. Sente que você não está tentando se fazer indispensável. Sente que você sabe quem é. E isso é poderoso. A mente dela percebe, ele não precisa de mim, mas se está aqui, é porque escolheu. E essa sensação é muito mais rara do que qualquer frase bonita. Porque todo mundo quer ser necessário, mas quase ninguém tem coragem de ser suficiente antes de ser escolhido. Você é diferente. Você é o tipo de homem que não quebra por falta de atenção. Você se fortalece nela. Você é o tipo que não muda o discurso para agradar. Você sustenta o que acredita mesmo quando isso te custa perder alguém. E isso, meu irmão, é força. Força emocional, força de caráter, força que não precisa levantar a voz para ser notada. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Você não controla o que ela vai pensar, mas você controla o que você vai continuar sendo, independentemente disso. E isso é inquebrável. Ela pode sumir, pode testar, pode fingir desinteresse, mas no fundo, ela vai pensar: ele não se abalou, ele não implorou, ele seguiu. E seguir com dignidade, sem orgulho, sem vingança, sem tentativa de fazer ciúmes, é o comportamento que mais marca. Porque é raro, é nobre, é admirável. Você não se explicou, você não implorou, você simplesmente viveu com direção. E direção é o que falta em 90% dos homens hoje. Eles vivem em torno de reações. Você vive em torno de intenção. E quando ela sentir isso, e ela vai sentir, ela vai perceber que perdeu algo que não encontra em qualquer lugar. Você não se colocou como necessidade, você se colocou como padrão. E padrão é algo que, quando elevado, muda tudo que vem depois. O teste mais silencioso que um homem pode enfrentar não é quando ela grita, é quando ela some. Quando ela te deixa no vácuo, quando ela te observa de longe, quando ela para de responder só para ver quem você se torna sem a presença dela. E é aí que você se revela. Porque o homem de verdade não se define pelo que faz quando tudo está indo bem. Ele se define pelo que permanece sendo quando tudo silencia. A maioria dos homens implode por dentro.
fica obcecado pelo motivo, analisa cada palavra dela, busca um culpado, cria histórias, perde o foco, esquece de si. Mas o homem estoico, ele aceita, ele observa, ele não tenta controlar o que está fora, ele volta para dentro, volta para a missão, volta para o treino, volta para o propósito. E esse movimento é o que transforma você em memória. Ela pode achar que você vai correr atrás, pode achar que você vai responder com drama, pode achar que você vai se perder. Mas você se encontra, você foca, você prospera, você se cuida. E cada gesto seu de foco, cada passo seu sem pressa, cada momento em que você não reage, você constrói mais valor. Porque ela percebe algo que nunca sentiu antes. Esse homem não vive em função da minha validação. E isso muda tudo. Ela percebe que você tem um eixo, uma coluna, uma estrutura, uma consistência que não oscila a cada mensagem. E isso hoje é uma raridade. A maior parte dos homens gira em torno da atenção feminina. Você gira em torno da sua missão. E por isso, ela gira em torno da sua energia. O que poucos entendem é isso. Quanto menos você depende, mais você atrai. Não por jogo, mas porque você se tornou completo. Ela sente sua ausência porque você não fez barulho ao sair. Você apenas foi, com calma, com firmeza, com leveza. E o que vai embora sem implorar é o que mais ecoa na mente de quem não soube valorizar. Você não precisa provar nada. Sua ausência fala mais alto do que qualquer mensagem. Sêneca disse: quem é corajoso na dor é admirável em qualquer situação. E você mostrou isso. Você não fugiu da dor, não tentou anestesiar com distrações. Você enfrentou, você cresceu, você se tornou mais sólido. E essa solidez é irresistível, não no sentido de sedução, mas no sentido de profundidade. Ela vai te admirar porque você mostrou que tem uma base, e uma base não treme por falta de atenção. Ela se mantém, se reconstrói, se fortalece. Você está plantando algo maior. Você está criando uma energia que não depende de retorno, e é exatamente por isso que o retorno acaba vindo. Não porque você exigiu, mas porque você se tornou impossível de ignorar. Quer saber o que realmente diferencia um homem comum de um homem admirado? É como ele se comporta quando o ego dele é desafiado. Ela atrasa a resposta. Ela testa com ironia. Ela some por dias. Ela posta algo provocativo. E o que você faz? A maioria reage. Pica ego. Manda indireta. Finge que não se importa, mas escancara a dor. O homem estoico não reage. Ele observa. Ele processa. Ele não se entrega a estímulos fracos, porque ele sabe que o jogo não é sobre ela, é sobre ele. Sobre não deixar que pequenas provocações desmontem tudo que ele construiu internamente. Sobre manter a calma mesmo quando tudo ao redor tenta tirá-la. Sobre mostrar com elegância que ele não negocia com o próprio centro. E isso desarma, impacta, atrai. Ela percebe que você não joga o jogo emocional que os outros jogam. Ela tenta entender o que te move. E quanto mais ela tenta entender, mais te valoriza. Porque aquilo que ela não consegue prever, ela não consegue ignorar. E você se torna isso: o imprevisível calmo, o estável enigmático, aquele que não se entrega, porque já se domina. E dominar a si mesmo é o tipo de energia que silencia qualquer dúvida sobre o seu valor. Ela pode não dizer nada, mas vai sentir tudo. Ela vai notar que você não está tentando vencer uma guerra de poder. Você já venceu a guerra interna, a mais difícil de todas, a que 99% dos homens perdem. A guerra contra a necessidade de aprovação. Você venceu, porque você decidiu ser inteiro antes de ser desejado. Você decidiu ser sólido antes de ser escolhido. Você decidiu que nenhuma provocação vale mais que sua paz. E paz, hoje, é poder. Não paz passiva, mas paz com propósito. Aquela que diz: eu te vi,
eu entendi, mas escolho não reagir. Essa escolha é rara, e tudo que é raro é valioso. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande é criada de repente. E esse homem que você está se tornando, essa presença que ela começa a respeitar cada vez mais, está sendo construída bloco por bloco, em cada momento que você escolhe não reagir. Você não é mais aquele cara que responde por impulso. Você é o homem que sabe observar, entender, respirar e seguir no próprio ritmo. E o ritmo de um homem que sabe quem é impossível de acompanhar, mas impossível de esquecer, porque ela não vai lembrar de você pelo que você fez. Ela vai lembrar de como você se comportou quando ela achou que tinha o controle. E você mostrou que o controle não está em quem grita mais alto, está em quem permanece em silêncio, sem perder a autoridade. Ela não vai te admirar porque você foi intenso. Ela vai te admirar porque você foi consistente. E tem uma coisa que a maioria dos homens não entende. A mulher testa sua constância, não com perguntas diretas, mas com situações sutis. Ela muda o tom, ela muda o tempo de resposta, ela provoca com frases ambíguas. E o que ela quer ver? Se você muda junto, se você afunda emocionalmente com cada onda, ou se você é aquele que permanece de pé, mesmo quando tudo se movimenta ao redor. A maioria falha nesse ponto, porque ainda confunde intensidade com profundidade. Intensidade é fácil, é energia rápida, impulso, explosão. Mas profundidade é estar firme quando nada do lado de fora está. É continuar sendo o mesmo, mesmo que ela não esteja mais tão doce, mesmo que o jogo mude, mesmo que o clima esfrie, porque ela percebe, ela sente e ela testa. E esse teste não é maldade, é instinto, é forma de medir se você é ou está. Está confiante ou é confiante? Está calmo ou é calmo? Está no controle ou vive no impulso? E você mostra isso não com discurso, mas com comportamento. Quando você age da mesma forma em todos os cenários, quando você não altera sua energia por pequenas mudanças, você se torna referência. E isso tem um nome: estabilidade emocional. Ela quer isso, mesmo que não saiba dizer, mesmo que diga que gosta de emoção, adrenalina, surpresa. No fundo, o que a mente dela respeita é um homem que não precisa ser reativo para ser vivo. E isso é muito mais raro do que parece, porque constância hoje é confundida com monotonia. Mas ela é exatamente o oposto. É a base para tudo que é valioso. Você constrói respeito sendo constante, constrói admiração sendo previsível emocionalmente, constrói valor sendo o mesmo, mesmo quando tudo muda. Marco Aurélio dizia: a mente adaptada à razão é imperturbável. E é essa mente que você está treinando. Essa que não oscila a cada conversa, que não busca afirmação a cada contato, que não se molda ao humor do outro. Você é o seu próprio clima. Você é o seu próprio padrão. Você é a sua própria força. E quando ela percebe que você é previsível, no melhor dos sentidos, previsível na postura, no respeito, na firmeza, na clareza, ela relaxa, ela confia, ela admira, porque isso mostra algo que nenhum discurso revela. Você é confiável emocionalmente, não porque promete, mas porque demonstra, não porque jura que é assim, mas porque simplesmente é assim. Ela sente a segurança da sua estabilidade, e essa segurança não tem preço. Ela fica marcada. Mesmo quando o resto muda, mesmo quando vocês se afastam, ela vai lembrar do homem que não mudava a cada vento, que não sumia na primeira divergência, que não se desmoronava por mensagens não respondidas. Ela vai lembrar de você porque você foi constante num mundo de impulsivos. Você não precisa dizer que é diferente. Se você realmente for, ela vai sentir. E o que faz você ser sentido sem dizer nada? Sua energia. Mas não a energia barulhenta, a energia silenciosa. Aquela que entra no ambiente sem esforço. Aquela que não se impõe, mas se impõe.
Você já percebeu isso? Às vezes, ela não entende o que te atrai nela. E você também não entende o que atrai ela em você. Mas existe algo que acontece no invisível. Algo que nenhum elogio explica. Algo que nenhum like simula. E esse algo é a soma de tudo que você construiu quando ninguém estava vendo. A sua rotina, o seu autocontrole, o seu treino, o seu silêncio bem usado. As decisões que você tomou quando poderia ter agido com fraqueza, mas escolheu grandeza. Tudo isso vira energia. E energia não mente. Ela pode até tentar te testar. Mas quando sua energia é firme, ela sente. Ela sente que não é fácil te mover. Sente que sua atenção não está à venda. Sente que você está ali por escolha, nunca por carência. E esse tipo de presença não precisa ser explicado. Ela percebe no jeito como você escuta sem ansiedade, no jeito como você responde sem tentar convencer. No modo como você não compete pela última palavra. Você não quer vencer a conversa. Você quer manter a paz. E a paz masculina é uma das forças mais atraentes que existem, porque ela diz: eu sou inteiro, não preciso te dominar, só quero estar presente. E isso hoje é raro, muito raro, porque a maioria quer provar algo. Você não, você quer manter algo, sua integridade. Você aprendeu que valor não é gritar mais alto, valor é permanecer igual, mesmo quando tudo quer te desequilibrar. Sêneca dizia: a parte mais poderosa de um homem é a que ele não precisa usar para mostrar força. E essa parte é o que ela respeita, não porque você é perfeito, mas porque você tem clareza. Clareza do que aceita, clareza do que tolera, clareza do que vale seu tempo. Você pode até ser gentil, mas você é limite, você é direção. Você é aquele que sabe se colocar sem precisar se impor. E essa clareza silenciosa, ela sente, mesmo quando não entende, mesmo quando ainda confunde com frieza. Porque com o tempo, ela percebe que esse tipo de homem não se encontra em qualquer lugar. Você é estável, você é intencional, você é constante e por isso você é lembrado. Ela pode se relacionar com outros, pode se envolver com caras mais engraçados, mais emocionais, mais disponíveis. Mas quando a poeira abaixar, quando ela estiver sozinha, quando ela olhar para dentro, ela vai pensar em você. Porque sua presença mexeu com a estrutura dela, não pelo que você disse, mas pelo que você foi e continua sendo. Quer saber qual é o momento em que ela mais te admira? Não é quando você se declara, nem quando você insiste, é quando você vai embora com dignidade, quando tudo ainda tem calor, quando ainda existe conexão, quando ela sente que você poderia ficar, mas escolheu não negociar com seus princípios. Esse é o momento que ela nunca esquece, porque a maioria dos homens vai embora por raiva, ou por orgulho, ou porque perdeu totalmente a esperança. Mas você vai embora por lucidez, por coerência, por respeito a si mesmo, e esse respeito ecoa. Ela sente a diferença entre quem desiste e quem decide. E você não desistiu dela, você decidiu por você. Isso tem peso, tem impacto, tem uma profundidade emocional que ultrapassa qualquer conversa, porque você não brigou, você não implorou, você não manipulou, você só entendeu. Se o ambiente não respeita quem você é, sua presença é um desperdício, e essa percepção é a assinatura dos grandes. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invencível quando recusa se envolver com o que é indigno. Você se retirou sem barulho, sem culpa, sem ego ferido, e esse silêncio fala. Fala que você já aprendeu o que muitos ainda não sabem. É melhor perder alguém do que se perder tentando manter alguém. Ela pode até achar que você ficou indiferente, mas no fundo ela percebe. Ele me escolheu enquanto pôde. E quando parou de se reconhecer aqui, ele escolheu a si mesmo. E isso constrói um tipo de admiração que vai além do desejo. É respeito puro, respeito limpo, respeito sem contratos. Você não precisa que ela volte,
Mas se ela voltar, vai ser diferente, porque agora ela sabe, você vai embora se necessário, mesmo querendo ficar. E isso muda tudo. A mulher admira o homem que sabe ir embora quando o coração está cheio, mas o ambiente está errado. Quando a emoção quer insistir, mas a consciência diz basta. E esse basta não é grito, é maturidade. Você não saiu para causar, você saiu para se preservar. Você saiu porque não estava mais disposto a sacrificar a sua paz por um espaço onde sua presença era tratada com descaso. E essa saída consciente não apaga você da mente dela. Pelo contrário, você vira comparação, vira referência, vira aquele que mostrou que o amor próprio não é uma frase de efeito, é uma escolha diária. Ela pode até viver outras histórias, mas vai carregar essa memória. Você teve coragem de ir, mesmo sentindo. E essa coragem é o que falta em 99% dos homens hoje. Você não foi embora por fraqueza. Você foi embora porque já é forte o suficiente para ficar só. Quando o nós começou a te diminuir. E o homem que se mantém inteiro, mesmo partindo, é o tipo de presença que permanece mesmo depois da ausência. Você sabe qual é o momento em que sua energia se torna mais poderosa? Quando você escolhe não responder. Não é ignorar por orgulho, é silenciar por sabedoria. Porque a maioria ainda acha que tudo precisa de uma resposta, que cada provocação exige explicação, que cada ausência precisa ser preenchida, mas não precisa. O silêncio, quando vem de um homem centrado, é a declaração mais forte que existe. Ele diz: eu vi, eu entendi, mas eu não vou gastar minha energia aqui. E isso confunde, impacta, marca, porque ela está acostumada com homens que reagem, homens que correm atrás, homens que explicam demais. Mas você aprendeu a responder com a ausência. Você aprendeu que o silêncio carrega mais verdade do que 1000 argumentos. Você não é o tipo que se justifica quando não há entendimento. Você é o tipo que recua com classe quando não há respeito. E esse tipo de homem é lembrado. Ela pode até tentar te provocar, pode jogar indiretas, pode sumir esperando um movimento seu. Mas você sabe, quem tem paz não negocia com o caos. Quem tem direção não se curva para manter conexão. E se o caminho exige que você abandone sua calma, então esse caminho não é seu. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como deveria ser um bom homem, seja um. E o bom homem, hoje, é o que domina o próprio silêncio. Porque o silêncio, quando vem de um lugar de autocontrole, se torna magnético. Ela pensa, ela relembra, ela sente a ausência. E não sente com raiva, sente com respeito. Porque você não jogou o jogo, você não reagiu, você não fez cena. Você simplesmente mostrou com sua calma que não está aqui para disputar poder, mas para viver com propósito. E esse propósito é o que te guia, é o que te protege, é o que te fortalece. Você não está disponível para tudo. Sua atenção é filtro, sua energia é sagrada. E seu tempo é investido, nunca desperdiçado. E quando ela percebe isso, quando ela sente que você não está no mesmo nível emocional da maioria, você se torna referência, não só de homem, mas de postura, de clareza, de força. Ela pode até não admitir, mas o silêncio que vem da sua firmeza vai ecoar por dias, vai gritar nos momentos em que ela esperava a sua fraqueza, e não encontrar é o que te torna inesquecível. Você sabe qual é a qualidade mais rara num homem hoje? Firmeza tranquila. Não é agressividade, não é passividade. É aquela postura que não precisa se impor, porque ela já é imposta pela presença. E essa firmeza não grita, ela não provoca, ela não precisa de palco, ela simplesmente existe. Você entra num ambiente e não precisa chamar atenção. Você já tem atenção. Porque quem está inteiro por dentro não precisa ruído para ser notado. Ela sente isso. E não sente com lógica. Sente com o corpo, com a intuição, com o olhar que se prolonga, mesmo sem motivo.
porque sua postura comunica: eu estou aqui e estou bem comigo. Se quiser vir, ótimo. Se não quiser, sigo meu caminho com a mesma paz. E essa energia é raríssima. A maioria dos homens ainda confunde força com arrogância. Mas você entendeu que a maior força é a estabilidade. Estabilidade emocional. Estabilidade nas palavras. Estabilidade na maneira como você lida com a tensão. Ela te provoca? Você não reage. Ela te ignora? Você não se desespera. Ela te testa? Você mantém o mesmo tom. Isso não é fraqueza, isso é domínio. E o domínio que ela respeita não é o que tenta controlá-la, é o que controla a si mesmo diante dela. Epicteto dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E você é esse senhor. Senhor do seu tempo, do seu olhar, das suas decisões. Você não se adapta para ser aceito, você se posiciona com clareza, com calma, com verdade. E isso, aos olhos dela, é irresistível. Porque ela sente segurança, sente estabilidade, sente que você não vai se desfazer por qualquer tensão emocional. Ela se permite relaxar, ela se permite confiar, ela se permite admirar. E esse é o ponto. Mulheres admiram homens que sabem o que querem, mas não se perdem quando não conseguem. Você quer ela? Ótimo, mas não precisa dela para se validar. Você demonstra interesse? Sim, mas não às custas da sua integridade. Essa firmeza tranquila é a raiz do seu valor. Ela pode tentar tirar sua base, mas quando percebe que você não negocia com a sua essência, ela entende. Esse homem é raro, e o que é raro, fica. Mesmo quando some, você vira referência, não por intensidade, mas por presença. Uma presença que não se altera por pressão. Uma presença que não se molda ao clima. Uma presença que simplesmente é. Você não diz, sou diferente. Você vive diferente. E viver diferente é o que faz ela pensar em você mesmo quando está com o outro. Existe uma verdade dura que muitos homens evitam encarar. Mas assim que você aceita, você se liberta. Você não precisa ser amado por todos. Você só precisa ser respeitado por quem vale a pena. E o respeito não vem da tentativa de agradar. Vem da coragem de se manter fiel a quem você é, mesmo quando isso significa perder pessoas. A maioria dos homens vive com medo da rejeição. Então eles cedem, eles se adaptam, eles se dobram para caber onde não há espaço para a grandeza deles. Mas você está aqui por outro motivo. Você está aqui para se tornar impossível de ser ignorado, justamente por não se curvar. Ela pode até não gostar de tudo que você faz, mas ela vai respeitar o fato de que você não muda de postura só para ser aceito. Ela pode não concordar com todas as suas decisões, mas vai perceber que você pensa por si mesmo. E isso é extremamente raro, porque a maioria ainda vive em função da aceitação alheia. Mas o homem estoico, o homem que sabe o próprio valor, ele vive em função da verdade. E a verdade é simples. Nem todo mundo vai gostar de você. E tudo bem. Sua missão não é ser popular, é ser autêntico. Sêneca disse: se você quer ser amado, ame a si mesmo primeiro. E esse amor próprio não é spa, nem selfie no espelho. É decisão. Decisão de seguir seu caminho, de sustentar seus princípios, de continuar sendo você, mesmo quando isso significa caminhar sozinho por um tempo. Ela pode te testar, pode se afastar, pode tentar te empurrar para uma versão que não é sua, mas você não cede, porque você não está tentando ser o homem que ela quer. Você está sendo o homem que você nasceu para ser. E esse homem, quando aparece, não passa despercebido. Ela vai sentir, ela vai perceber, ela vai respeitar. Porque o mundo já tem homens demais tentando agradar, mas poucos com coragem suficiente para dizer não quando necessário. Poucos que preferem perder alguém a se perder no processo. E esse é você agora. Você entendeu que seu valor não está em fazer tudo que agrada. Seu valor está em ser coerente, mesmo quando isso causa desconforto.
E esse desconforto é o que gera admiração. Porque, no fundo, ela não quer um homem que a siga. Ela quer um homem que sabe para onde está indo e convida ela para ir junto. Mas ele vai sozinho se for preciso. Ele não para o próprio caminho só porque alguém hesitou. E isso, meu irmão, é o que transforma qualquer homem comum em inesquecível. Você não é um produto esperando ser comprado. Você é uma rocha inabalável, serena, cheia de propósito. Ela pode te amar um dia, pode te odiar no outro, mas jamais vai conseguir te desrespeitar, porque você viveu com verdade. E a verdade é sempre respeitada, mesmo quando não é compreendida. Você quer saber o momento exato em que ela começa a te ver como o cara diferente? Não é quando você manda flores, nem quando você posta frases bonitas, e muito menos quando você demonstra o quanto gosta. É quando você recusa se entregar para quem ainda não te valorizou. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você se dá por migalhas, mais ela te respeita. Porque a maioria dos homens se entrega fácil, com um sorriso, com um pouco de atenção, com uma brecha emocional. Eles colocam tudo na mesa esperando algo em troca. Mas você aprendeu a proteger o que é valioso. Você entendeu que a energia masculina não é carência disfarçada de carinho, é contenção, é critério, é intenção filtrada. E isso não se fala, se sente. Ela nota quando você gosta dela, mas não se ajoelha emocionalmente. Ela nota quando você está presente, mas não depende. Ela nota quando você demonstra interesse, mas não cede o controle da sua vida, e essa postura muda tudo. Ela está acostumada com homens que dizem sim a qualquer toque de atenção, mas você não. Você diz sim para quem mostra reciprocidade. Você diz sim para quem respeita seu tempo. Você diz sim para quem entende que sua energia é rara e por isso não está disponível para qualquer uma. Isso é valor percebido. E o valor percebido de um homem aumenta na proporção daquilo que ele consegue dizer não. Não há mensagens confusas. Não há encontros em cima da hora, não há jogos emocionais, não há relacionamentos onde ele tem que provar tudo o tempo todo. Você não está aqui para competir com ninguém. Você está aqui para construir com alguém que esteja pronta para crescer do seu lado e não para medir forças com você. Marco Aurélio dizia: se está ao seu alcance, por que se preocupa? Se não está, por que se preocupa? E nesse caso, você sabe o que está no seu alcance, suas escolhas. Você escolhe quem entra, quem fica, quem sai. E o mais importante, você escolhe quem não vale mais a sua energia. Ela pode até ser linda, pode ter química, pode ter uma conexão intensa, mas se ela não demonstra presença, clareza e respeito, você não insiste, você não discute, você recolhe a sua atenção e entrega ela para você mesmo. E isso não é indiferença, é autoconsciência. Você se tornou um homem de valor, não por gritar que é diferente, mas por agir como quem já se encontrou. E quem se encontrou não aceita se perder para agradar. Ela sente isso. Ela se pergunta por que você não corre atrás como os outros, por que você não pressiona, por que você não faz questão. E a resposta é simples: porque você já é o seu próprio centro. Você já aprendeu a se nutrir, a se ouvir, a se respeitar, e só por isso já é respeitado, mesmo por quem não tem maturidade para ficar. Você quer saber quando ela realmente começa a te enxergar com outros olhos? Não é quando você faz ela rir. Não é quando você manda aquele texto profundo. É quando ela percebe que você virou padrão, padrão de postura, padrão de clareza, padrão de presença. Ela pode sair com outros caras, pode viver novas experiências, pode até parecer que te esqueceu, mas um dia ela vai olhar para o lado e pensar: ele não se abalaria com isso, ele não teria esse comportamento, ele não deixaria isso passar. E nesse momento ela vai perceber que você não era só legal, você era referência, você se tornou a régua. E tudo que não chega nesse nível
começa a perder o brilho. Mas isso só acontece quando você vive com tanta coerência, tanta firmeza, tanta constância, que a sua ausência começa a ensinar mais do que a sua presença. Ela lembra do silêncio firme, do olhar tranquilo, da maneira como você não se explicou, como você sumiu sem fazer drama, como você agiu com calma, mesmo sendo provocado. E ela compara com os caras que imploram atenção, com os que explodem emocionalmente, com os que se dizem maduros, mas vivem instáveis. E você ganha sem jogar, você vence sem competir, você se impõe sem precisar aparecer, porque tudo que é real permanece, mesmo fora, mesmo longe, mesmo depois. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E você decidiu não perder mais. Você não perde tempo onde precisa se explicar o tempo todo. Você não perde energia tentando se encaixar. Você não perde paz tentando manter quem não se mantém com você. Você entendeu que a sua presença não é moeda, é prêmio, é resultado de anos de esforço interno, de batalhas invisíveis, de escolhas difíceis. E ela começa a ver isso, mesmo em silêncio, mesmo sem admitir, mesmo negando para si. Ela vê que sua energia era diferente, que sua firmeza era real, que o que você entregava, ninguém mais entrega. E o mais interessante, você nunca precisou prometer nada. Você só foi. Foi constante, foi estável, foi honesto, foi embora quando precisava, com honra. E isso ensinou mais sobre o que é ser homem do que qualquer discurso sobre masculinidade. Ela vai encontrar outros, mas nenhum vai ter aquela combinação que você construiu. Serenidade com direção, afeto com limite, força com presença. Você virou referência. E referência não se substitui, se guarda, se compara, se sente falta. E aí está o ponto. Você não ficou na vida dela. Você ficou na mente dela. E tudo que marca a mente, um dia, volta para o coração. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já não aceita mais viver como antes. Você já percebeu que não é sobre conquistar mulheres. É sobre conquistar a si mesmo. E quando você se conquista, o mundo te respeita. Você entendeu que não precisa provar nada, não precisa correr atrás de ninguém, não precisa forçar presença onde a sua essência não é acolhida. O verdadeiro valor masculino está na coerência entre o que você diz e o que você vive. Você não grita, você não se justifica, você não implode emocionalmente diante do silêncio de ninguém. Você aprendeu que o centro da sua força é o autocontrole, que a base do seu respeito é o limite, que o segredo para ser admirado é parar de tentar agradar e começar a viver em função da sua missão. E sabe o que mais? Ela percebe, ela sente, ela talvez nunca diga, talvez demore meses, talvez anos, mas vai chegar o momento em que ela vai lembrar de você. E não porque você tentou ser inesquecível, mas porque você teve a coragem de ser íntegro. E integridade, hoje, é um ato de rebelião. Num mundo onde todos estão desesperados por aceitação, você decidiu se aceitar antes de tudo. Você virou referência não por mostrar força, mas por manter a paz, por ser justo quando poderia ser reativo, por ser firme quando o mais fácil era ceder. Você é o homem que sabe ir embora com honra, que sabe se calar com sabedoria, que sabe escolher com critério. Você é o homem que transforma a ausência em presença e silêncio em poder, e por isso ela vai te admirar, mesmo em silêncio, mesmo longe, mesmo tarde demais, porque um homem que se respeita sempre acaba sendo respeitado. Agora respira, reflete. E se esse conteúdo te acordou de alguma forma, se você sentiu que precisa continuar nesse caminho de evolução, disciplina e clareza masculina, se inscreve no canal. Deixa um comentário dizendo: eu escolho ser o padrão.
Curte o vídeo e compartilha com um irmão que precisa ouvir isso. Aqui, a missão é construir homens que não apenas impressionam, mas que inspiram. Homens estoicos, homens sólidos, homens que não dependem, mas que transbordam. O mundo precisa de mais de nós. E você já começou. Nos vemos no próximo vídeo.